Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Hoje, dia 30 de agosto, sabadão, sabadão. Gente, essa semana foi maravilhosa para mim. Maravilhosa no sentido de que continuo com saúde lutando e as coisas estão acontecendo, né? Está numa luta. Quando eu digo a gente, não é o Elvio sozinho, tem toda uma frente parlamentar, tá? Lutando. Infelizmente eu não posso ir para Brasília, mas eu vou dar, ó. Gente, se nós temos um guerreiro aqui no táxi, o nome dele se chama Marcelão do táxi. Esse é o cara, irmão. Esse é o cara. Você pode até não gostar dele, você pode até não gostar de mim, você pode até não gostar de algumas pessoas aqui no táxi. Mas umas são verdadeiras, mostram a cara e lutam e passam por cima por dificuldades, são apontam o dedo. Esses são os verdadeiros. A verdade vos libertará. É bem simples, senhores. É bem simples. Bom, vamos começar pelo começo, né? Eu quero mostrar primeiro para vocês aqui. Na verdade, um vídeo, tá? Eu acho que é importante a gente começar por esse vídeo. Vamos começar pelo vídeo do próprio Marcelão, vai. Depois a gente volta com ele. Assiste até o final. Você quer um vídeo curto, reels, tipo shorts, assim? Cara, não é esse. Esse aqui vai demorar. Mas a gente vai te mostrar com argumentos e fatos e documentos qual que é a real verdade e os verdadeiros interesses por parte de alguns, tá? Então, só estão defendendo seus próprios interesses. Tá errado. Ou não, não sou eu que vou julgar. Primeiro a consciência deles e depois tem um Deus maior e você, na hora de fazer as suas escolhas, principalmente nas urnas, ou suas parcerias comerciais. Vamos pro esse áudio do Marcelão? Acho que ele já mostra algumas coisas. Na verdade, esse vídeo do Marcelão, vamos lá? Vamos lá, galera. Marcelo do Táxi, hoje sexta-feira, dia 29 de agosto. Eu vou falar aqui sobre as mentiras que estão falando sobre o projeto que está correndo lá em Brasília. Primeiro eu vou pedir a ajuda de vocês para ir a Brasília. Eu já estou quase completando o dinheiro da passagem. Eu consegui algumas boas doações e estou quase completando o dinheiro. Eu preciso da ajuda de vocês no meu Pix, que é 21 997 21 2108, para que eu possa ir a Brasília e não deixar o galinheiro na mão dos lobos, porque senão eles vão prejudicar a categoria. Segundo, eu vou falar sobre o áudio do Fatioli, que falou que, eu não acredito que vocês vão acreditar que tem gente na Brasília para prejudicar a categoria. O Fatioli está protegendo o grupinho, o Fatioli está mentindo, o Fatioli sabe de tudo, sabe do texto, sabe que o texto não foi apresentado para a categoria, foi jogado a Bangu. Eles falaram que era um negócio jurídico, não quiseram deixar a categoria participar, porque eu quis até pagar uma sala com dinheiro que estava sobrando para que fosse lido o texto pelos advogados e apresentado à categoria, para a categoria sugerir, tirar suas dúvidas e ver o que servia e o que não servia para a categoria. Por isso está dando esse trabalho todo agora, porque eles quiseram fazer igual o Alexandre de Moraes, do jeito que eles quiseram, sem apresentar para 40, 50 motoristas de táxi do Brasil todo que estava lá, e agora está dando errado. Eu vi o vídeo do Erasto agora, que é um mentiroso junto com o André Oliveira, que está querendo levar a coisa na marra do jeito que eles querem e proteger o texto que veio do Pedro Paulo. O texto não veio do Senado como o Fatioli falou. O texto veio do Pedro Paulo, veio errado, veio com um dispositivo para tomar a autonomia do taxista, e isso eu não permito. Aí ele vai e fala que o Marcelão tá aí porque é por isso que o senador Portinho, né, podia ter resolvido que tem uma vírgula lá que a gente não colocou. A vírgula vai ser colocada. Ele mesmo no vídeo dele tá dizendo que estava errado. Então o senador Portinho tirou para consertar e vai dizer que o taxista só pode ser penalizado após 2 anos sem vistoria no carro. E eles modificaram o texto, que estava mais punitivo ainda, deixando mais punitivo, deixando com mais facilidade para o prefeito tomar a autonomia do taxista. Eles modificaram por muita pressão minha, de vários presidentes de associações, de cooperativas, de sindicatos, de federação, que viram realmente, depois que eu comecei a falar, que a coisa não estava correta, que eles iam deixar a coisa de maneira que o prefeito podia caçar sua autonomia de qualquer maneira. Eu não estou lá para prejudicar nada. O texto vai voltar semana que vem para a pauta, vai ser aprovado com um dispositivo que o senador Portinho vai colocar, porque ele foi bem claro: eu não concordo que tenha um texto onde não diz qual o tempo que o taxista pode ser penalizado. Então, foi acordado com o senador Portinho, que vai colocar lá que o taxista só pode ser penalizado
após 2 anos sem fazer vistoria. Então, se o cara não está fazendo vistoria, não está trabalhando, então aí realmente é complicado. E aqueles, vai ter um outro dispositivo, e aqueles que já tiverem 2 anos sem vistoria, ganhará mais 6 meses para regularizar o seu carro. Aí isso serve para aqueles que já têm 2 anos, que é porque quando a lei começar a valer, o prefeito não ir lá e tomar de imediato a autonomia de ninguém. Então eu fui lá para trabalhar e ele mesmo diz aí que estava faltando. Se estava faltando, então o Marcelo do Táxi fez o certo. Colocou realmente o que estava faltando, que eles não colocaram, para deixar uma incógnita e deixar a caneta na mão do prefeito para tomar a autonomia do taxista em perseguições ao mesmo tempo. E eles dizem que o Marcelo do Táxi é político. Eu não sou político, eu concorro, como o André Oliveira já concorreu, como tem o Teco aqui que concorre, como tem o João de BH, como tem o Denis Paim da Bahia, todo mundo concorre. A diferença é que eu tenho capacidade para concorrer à eleição e o André Oliveira, né, viu que não dava para ele, está nomeado, e o Erasto está colado com o japonês que era vereador lá no Paraná lá, e agora virou deputado. Eles são fanchones dos outros, né, porque não tem capacidade e está atrás de carguinho. Carguinho é uma coisa que eu não quero, carguinho é uma coisa que não me interessa. Se eu não tiver a caneta na mão para ajudar a categoria, eu não vou me aliar a pegar carguinho de deputado nenhum e de ninguém para poder ficar comendo dinheiro do erário público. Não que eu sou contra o carguinho, desde que o carguinho seja numa situação onde você tenha liberdade para ajudar a categoria. Eles nomeiam numa situação onde eles só vão botar dinheiro no bolso. Entendeu? Se falasse assim, Marcelo, vou te dar um cargo lá na Secretaria de Transporte para você ajudar o taxista. Você vai ser diretor, superintendente. Aí sim, eu com a caneta na mão poderia ajudar o taxista. Agora, pegar um carguinho para ficar numa mesa lá para dizer que está ajudando e a gente sabe que não está fazendo nada, é só para comer o dinheirinho. Valeu, galera? Compartilhem o vídeo para todo o Brasil para esclarecer a realidade. Marcelo do Táxi, sempre na luta pelo táxi, pelo transporte regulamentado do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Vamos lá, galera. Bom, pessoal, então eu acho que fica contextualizando, tá? E fazendo um disclaimer que eu acho que é muito importante. Você pode até não gostar da fala, da maneira com que ele fala, com a agressividade, com essa... Eu não digo nem agressividade, é entusiasmo. É um cara entusiasmado, é um cara que vai motivado pela luta. Ele sabe o que é o certo, o que é errado. Na cabeça dele, a verdade, essa é a verdade, e a verdade dos fatos. Mesmo porque nós temos alguns vídeos que mostram realmente que houve. Vamos dar o mérito da incompetência, tá? Da incompetência. Que não se atentaram ao texto e às vírgulas nesse texto. A tal da paralisação, né? Do tempo em que o taxista, por situações do cotidiano da vida, doença, afastamento por problema familiar, um problema social, algo que realmente tem alguma relevância, que exista um laudo médico, um atestado médico, ou algo que venha realmente a ser comprovado de maneira ou técnica ou documental, o fato do taxista não estar trabalhando. Perfeito? Fechou? Isso não ficou claro nesse texto, mesmo porque, da maneira com que foi apresentado e queriam essa celeridade, que se fosse rápido, tivesse sido aprovado a semana passada, você estaria arrebentado. Arrebentado. Se a prefeitura, uma algoz, alguma pessoa que não gosta de você quisesse tomar a sua permissão, é 1 dia, 2 dias parados. E você não teria como comprovar essa situação. Não, mas eu sou um taxista, eu sou um trabalhador, eu trabalho, é minha fonte de renda. Não. Aí ia ficar a interpretação de um texto mal elaborado. Sabemos que o texto é feito pelo Legislativo, existem as suas comissões e, enfim, medidas provisórias, projetos de lei, dos quais o Legislativo ele vai e cria essa lei. Mas, porra, esses jabutis, essas anomalias que foram apresentadas, vamos querer acreditar que não foi criar uma dificuldade para o taxista. Você pode depois apresentar uma solução como um advogado, um contador, ou
Situações das quais eu nem posso, meu próprio advogado falou, né? Evita falar esse tipo de situação, porque isso pode ser comprometedor para você. Portanto, já feito o disclaimer, eu quero mostrar o quanto que de repente é um peso e duas medidas dependendo da narrativa a qual interessa aos seus interesses, sejam politiqueiros ou corporativos. Presta bem atenção, assiste até o final esse vídeo, que eu vou colocar todos os pingos dos estoa a quem doer. Perfeito? Bom, Marcelo, dito isso, eu quero apresentar o vídeo do Erasto. Vamos dar o direito à resposta para o Erasto. Não é isso? Vamos lá. Primeiro, uma semana antes dessa reunião no Rio. Perfeito? Vamos lá, Erasto. Seu momento de fala. Eu quero falar um pouquinho sobre a PL 680, porque ela altera o artigo 5º da Lei 12.468, que regulamenta a nossa profissão. Ela acrescenta um parágrafo com a seguinte redação: não paralisar a prestação do serviço de táxi injustificadamente ou sem autorização expressa do poder público outorgante. Nós temos uma realidade muito clara nessa redação que se refere a pessoas que não trabalham, que têm a... Você tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei, mas o desacoplador não é um equipamento do mal que impedia isso. E essa associação é contra? Tá lutando contra? Esse equipamento aqui, ele já não é uma prova técnica de que o taxista trabalha, mas deixa ele continuar falando. A verdade vos libertará, meu amigo. Outorga de táxi, autorização, permissão para comprar o seu veículo com isenção e também não pagar IPVA. Vamos voltar. Essa parte não paralisar a prestação do serviço de táxi injustificadamente ou sem autorização expressa do poder público outorgante. Nós temos uma realidade muito clara nessa redação que se refere a pessoas que não trabalham, que têm a outorga de táxi, autorização, permissão para comprar o seu veículo com isenção e também não pagar IPVA. Aquela situação do Maranhão, ela escancarou, né, abriu um leque com funcionários públicos que foram exonerados, enfim, toda uma situação que a gente... Ficou claro que existem pessoas que trabalham no táxi, pessoas que se aproveitam da licença, do alvará, da autonomia do táxi e não trabalham, que só querem isenções de IPI, ICMS, IPVA, sair do rodízio. Ficou claro? Isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, já é uma prova técnica da própria prefeitura que você trabalha. Não precisa ficar na subjetividade de uma anomalia que colocaram um jabuti nesse artigo 6º, inciso 5º, nesse projeto de lei 680, que, poxa, ele trazia inúmeros benefícios, e traz inúmeros benefícios para as transferências dos alvarás. Mas quais foram os interesses? Quem colocou esse jabuti? Com qual interesse? Vamos deixar o presidente da Frenatax continuar falando. A gente sabe que está presente em muitas cidades por esse Brasil afora. Então, gente, não está falando de você que é taxista e que trabalha todo dia. Ah, porque eu vou para a chácara, eu vou para a praia, eu vou ficar 10 dias, eu vou ficar 20, eu vou ficar 30. Todo ser humano tem direito a férias, a folga, você é autônomo. E esse Você é autônomo e esse injustificável cai por baixo, por água, quando você usa esse integrador que garante ao taxista que realmente trabalha essa segurança técnica e jurídica. Meu Deus. Justificadamente não cabe para você. Você tem direito a folgar, a viajar, a ter um entretenimento com a sua família. Você tem o direito. Então isso é justificável. Você tem aí como comprovar que você é taxista.
você tem máquina de cartão, você Como comprovar? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Integrador. Traz essa segurança comprobatória que o taxista realmente trabalha. Ele já te traz isso, irmão. Cê, cara. Você entendeu a narrativa? Quando nos interessa, beleza. Vamos aproveitar com celeridade o projeto de lei 680, com todas os jabutis e anomalias dos quais esse artigo 6º, inciso 5º, acometeria o taxista. Ficava a cargo da prefeitura querer arrebentar com você ou não, se já tivesse realmente interessado em te prejudicar. A toque de caixa, eles deixaram essa brecha. A toque de caixa. Por quais interesses? Quais os motivos? A verdade vos libertará. O Pix, você tem clientes, você tem os colegas de trabalho. Então, você tem o transmutador, o desacoplador que está inclusive dentro do seu taxímetro, o integrador. Vai com calma, a gente vai colocar tudo, mostrar tudo com muita calma e refutar todas as informações. Tá bom? Isso não cabe a nós. O poder público não pode, porque você saiu final de semana, de forma alguma te punir por conta disso. Nenhum Concordo, Horácio, você tem toda a razão. promotor, nenhum juiz vai admitir uma situação dessa. Concordo, Horácio, você tem toda a razão. Né? E tem a outra situação nesse mesmo parágrafo ali que fala não paralisar a prestação de serviço de táxi injustificadamente ou sem autorização expressa do poder público outorgante, porque aí... É justamente aí que a porca torcia o rabo. Fica a cargo da prefeitura, a interpretação da prefeitura. Justamente eles acusando o desacoplador de poder trazer essa situação caso houvesse interesse da prefeitura, mas para o PL essa interpretatividade, essa anomalia, tudo bem, você entra com um advogado e o advogado vai conseguir comprovar para você. Entenderam, gente? Tem as outras situações que tem que justificar. Você trabalha, irmão, você tem um equipamento dentro do seu carro que já mostra que você trabalha. Aqui, ó, trabalho. Tirei a férias de uma semana, um mês, 15 dias, um ano. Férias de um ano sabática. Eu tô cansado, estressado, burnout, enfim, qualquer problema, tô depressivo, tô lá. Pegou um laudo médico. Ou simplesmente uma declaração de papo. Tô estressado, burnout, um abraço, já era. Mas criaram um jabuti, uma anomalia. Com quais interesses? Para o poder público outorgante, para que ele permita a paralisação. Por exemplo, uma questão de PT do carro, do táxi, uma outra situação de doença, você está fazendo um tratamento, alguma coisa assim. Tem que haver essa comunicação, essa formalização. Então, para concluir, pessoal, aquela situação do Maranhão que eu citei lá atrás, ela acendeu a luz de alerta dentro do parlamento. O deputado Pedro Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Táxi, e também ele é autor do substitutivo, desse substitutivo que é o mesmo da PL 680 que está lá no Senado, que na Câmara tem o número da PL é 394. Ele tem essa preocupação, muitos parlamentares já vieram conversar com a gente sobre essa situação, e o relator, senador Randolfo Rodrigues, já na outra casa no Senado Federal, também veio conversar com a gente a esse respeito, porque eles veem uma porta aberta para que os oportunistas, aquele que não é taxista, aquele que quer se utilizar do benefício que você conquistou, que você merece, porque você é taxista, você bate volante, para não pagar IPVA, não pagar, comprar carro com isenção, liberar o carro para a mulher, fazer compras, né, passear lá com o carrão, ou ele mesmo se utilizar para ir para o trabalho, enfim. O oportunista ele tem que ser retirado do sistema, ou ele tem que trabalhar. Ou trabalha ou sai do sistema. É bem simples. Concordo com o Erasto. Tá tão fácil o alinhamento, não tá? Então, de alguma forma, ele vai ter que transferir para alguém que é taxista e vai exercer a profissão, para que a gente não corra riscos futuros.
Nós temos garantidos na reforma tributária a isenção, mas essas situações colocam a nossa garantia, o nosso benefício em risco. Grande abraço a todos e o trabalho continua. Pois é, Erasto, tá aí. Vamos colocar o segundo vídeo, aquele que depois da interferência da Federação dos Taxistas de São Paulo, Confederação Nacional dos Taxistas Autônomos do país e o do próprio Marcelão, veio essa devolutiva nesse vídeo do próprio Erasto. Vamos colocar o próprio Erasto, enfim. Deixa para ele falar. Resumo da semana em Brasília. Olá, taxistas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Erasto Ribas, presidente da Frente Nacional do Táxi, a Frenataxi. E quero falar um pouquinho a respeito do que aconteceu ontem, dia 27 de agosto, em Brasília, e também trazer um panorama geral para vocês. Essa questão dos textos que são apresentados aí, referente à PL 680 e também a 394 na Câmara, é uma novela que vem se arrastando já faz algum tempo. O texto inicial é do Dr. Fábio Godoy, que estava lá na Câmara, e segundo a análise da Procuradoria da Câmara, procurada pelo deputado Zaratini, esse texto, ele colidia frontalmente com a inconstitucionalidade apontada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, teríamos que procurar outro texto. Texto 2. Esse texto 2 foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo, lá na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, na Câmara, e não foi votado. Foi pedido para ser refeito pela própria Câmara e nós também pedimos para ele fazer algumas alterações para que nos atendesse diretamente. Texto 3. Esse texto 3 foi apresentado para nós no dia da última reunião que a gente teve da Frente Parlamentar do Táxi e nós pegamos esse texto, em vez de deixar lá na Comissão de Finanças e Tributação, nós levamos direto ao Senado, que é esse texto que está lá hoje, para o senador Efraim Filho, que analisou e passou na outra semana na CI e foi para a CCJ. Ele já está lá na CCJ já faz algum tempo. E o senador Randolfo Rodrigues pegou a relatoria, fez uma conversa com muita gente, com muitas lideranças, com um trabalho muito profissional, pessoal do Amapá e tudo mais. E esse texto, ele estava a ser votado. Só que, na semana passada, começaram algumas críticas referentes à abertura do texto, que tem algumas disciplinas que já são feitas nos municípios e que passariam a fazer parte da lei por exigência da CFT, para que pudesse também argumentar com o Supremo, com a própria Procuradoria-Geral da República, em caso de virem para cima, né, referente a enfrentar uma inconstitucionalidade. Que é isso que o deputado, o senador está fazendo. Eles estão enfrentando a inconstitucionalidade por você, taxista. E ontem, na apreciação da CCJ, foi colocado o texto com as alterações sugeridas por algumas lideranças, presidentes de sindicatos, instituições e mesmo outros taxistas que vieram conversar. Marcelão. Com a gente. Eu e o André do Táxi estávamos em Brasília, corremos atrás na segunda-feira e na terça-feira o dia inteiro para fazer com que esse texto cumprisse o acordo ali da CFT e também que o senador Randolfo Rodrigues pudesse tomar conhecimento. Inclusive a equipe técnica do senador fez vários elogios e na apresentação de ontem, o senador Portinho, ele atendendo o pedido do Marcelo do Rio de Janeiro e do Edgar, presidente da Federação do Rio de Janeiro, ele pediu vistas por causa de um detalhe, que passou batido. Nós corrigimos o texto estava bom, ele elogiou o texto, o senador Portinho, só que ficou um detalhe faltando que é referente à ociosidade. Inclusive, um detalhe que passou desapercebido, se não fosse o Marcelão, se não fosse o presidente da Federação do Rio de Janeiro, o Luiz Antônio, presidente da Federação aqui de São Paulo, advogado da Confederação Nacional dos Taxistas do Brasil. Cara, se não fosse todo o Ceará, se não fosse o nosso trabalho aqui de background, conversando com o próprio Marcelão, tendo informações da Federação, da Confederação, para poder passar com legitimidade, principalmente em cima de uma fonte primária fidedigna. Tá? Não é, são coisas da nossa cabeça.
É um trabalho muito bem feito de informação, e não desinformação. E vai lá, benefício da dúvida, incompetência por parte de alguns. Passou desapercebido. Estava bom, ele elogiou o texto, o senador Portinho, só que ficou um detalhe faltando que é referente à ociosidade. Inclusive o André do Táxi conversou com ele no final da comissão e sugeriu para ele que seja feito 2 anos. O que significa? Se o táxi ficar 2 anos parado, né, não fizer vistoria, não cumprir com as obrigações da prefeitura, pode ser cassado. Enfim, referente a isso, nós recebemos muitas críticas. A Frenataxi tem ombros largos, nós temos representantes em todos os estados do Brasil, nós fomos elogiados como a instituição mais atuante do táxi no Brasil pelo Inmetro, o que é um reconhecimento muito grande e muito importante para a gente. E nós estamos acostumados a críticas, não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Nós estamos explicando para você, taxista de todo o Brasil, porque é importante você saber. O Marcelo do Rio de Janeiro, ele não tem nada a ver com o táxi. Ele tem interesse político. Essa divergência que ele faz com o André Oliveira, o André do Táxi, o doutor André, lá do Rio de Janeiro, é porque ele é de grupo político diferente. É interesse político. E usa dessa porque estou aqui para defender o taxista. Marcelo, por que você não levou uma sugestão de um texto e não levou até o senador Portinho e falou, senador, eu quero esse aqui? Mas levou! As federações, a confederação levaram esse texto. E o texto estava bom quando saiu do Dr. Fábio Godoy. Colocaram o Jabuti no meio do caminho, pessoal. Doutor Edgar, é a mesma coisa. O senhor é advogado, doutor. Por que o senhor não fez um texto, não elaborou um texto e não falou, nós queremos isso aqui? Porque tentaram levar com 50 estavam lá. O próprio Marcelão no vídeo dele falou, vamos debater isso aqui. Tem um Jabuti aqui que não pode passar. Mas quem queria a celeridade que fosse resolvida a semana passada? Ou melhor, nessa semana? Já que ele mesmo cai em contradição, não. O texto já estava pronto, já tinha sido apresentado, o Jabuti estava no meio, ninguém percebeu. Já tinha sido aproveitado na CFD. Pedro Paulo, o redator. Quer dizer, gente, cai em contradição na própria narrativa, na própria explanação. Ou seja, não consegui concluir uma linha de raciocínio lógico, ou se perdeu. Ou alguém é muito incompetente aí no meio. Tô errado? O senador Randolfo Rodrigues, na hora que o senador Portinho pediu vista, o senador Randolfo Rodrigues, vamos compor, vamos terminar isso aqui hoje. Faltou um detalhe, gente. Um detalhe que passou batido. Infelizmente... E passou batido. Isso ia arrebentar com você. Você ficar uma semana parado, o poder público paralisou uma semana sem justificativa. Tá aqui o alvará. A gente não tem como comprovar se você é taxista ou não, se você realmente trabalha ou não. Entenderam, pessoal? Porque tem gente que não quer o desacoplador, o transmutador, o integrador. Quem trabalha direito não tem problema. Agora, aqueles que não trabalham, ou aqueles que querem algum benefício, calma, tem muita coisa. Estamos nem na metade ainda do vídeo. Vai ser longo. Pode até ser um tanto cansativo para algumas pessoas que gostam do pastel. Então vem 3 vezes, 4 vezes, mas assiste até o final que vai ser importantíssimo para você se informar aqui. Tem pessoas que querem ajudar, falando que está defendendo você e está atrapalhando a sua vida. Porque ficou para uma semana, ou talvez 2, não sabemos se vai ser pautado na próxima semana. O que nós sabemos é que nós já estamos trabalhando para corrigir, junto com o senador Portinho, esse texto. A Frenataxi, ela trabalha construindo. Nós não estamos lá para analisar e para pedir vista ou para retirar texto de ninguém. Nós vamos colaborar positivamente. Como? Apresentando o texto tecnicamente. Frenataxi... Mas não conferindo todos os incisos e principalmente os artigos os quais estão prejudicando o taxista, já que você mesmo, na sua narrativa, na sua oratória aqui, você deixa claro que passou desapercebido. Gente, o revogar, o retirar, o pedir vistas é uma estratégia, não é só uma estratégia, é prudência. É prudência, isso acarreta a vida de milhares de pessoas e familiares.
Tem dois advogados, doutor André e doutor Geraldo. Doutor Godoy, Fábio Godoy, enfim, o advogado da federação, o próprio Luiz Antônio, também advogado. Quer dizer, ele está bem calçado de advogado. Trabalham muito. A Abracom contribui com o doutor Fábio Godoy. Então, e o doutor Edgar, tecnicamente, não contribui com nada. Fala muito. Bom, deixa eu terminar a fala. E está aí, associado ao Marcelo do táxi, fazendo críticas a quem trabalha, a quem constrói e a quem até agora está trabalhando ajudados pela Abracom e pela FETAC. Não preciso nem falar dos cortes que foram feitos aqui, mas tudo bem, pode ser uma descontinuidade, uma linha de raciocínio ou simplesmente intercorrência na própria fala. CESP construindo esse caminho para as transferências. Vamos em frente, grande abraço. Bom, dito isso, pessoal, eu realmente não estou entendendo aonde você faz essa associação entre o desacoplador. Vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui que muita gente não entende o que é o desacoplador. Tá? Então, esse vídeo, eu acho que por si só ele explica. Tá bom? Eu preciso colocar esse auxílio audiovisual porque ajuda muito a compreensão por parte de todos. Era mais um dia de trabalho para o taxista Alexandre. Ele dirigia seu táxi pelas ruas movimentadas da cidade de São Paulo, transportando passageiros de um lugar para outro. Como sempre, o taxímetro estava ligado, registrando a distância percorrida e o tempo gasto na viagem. Mas Alexandre sabia que havia algo muito importante dentro do taxímetro, que muitos passageiros não conheciam: o desacoplador. O desacoplador é um equipamento obrigatório em cidades com mais de 50 mil habitantes desde 2002, de acordo com lei federal e lei específica do Inmetro. Ele fica dentro do taxímetro e sua função é garantir que a leitura das informações sejam precisas e justas, sem a interferência do taxista. O taxímetro funcionava como um sensor que registrava quantas voltas o eixo do carro dava, convertendo essa informação em tarifa. Prestem atenção no vídeo e o que está sendo falado nesse vídeo e veja se não é exatamente o que eu falei. E o que... Bom, enfim, na sequência. Que eram cobradas do passageiro. O desacoplador era responsável por traduzir essa informação analógica em digital, garantindo que o taxista não pudesse manipular os dados de forma incorreta ou mal intencionada. O nome taxímetro vem justamente dessa medição, que é a base da profissão de taxista. E graças ao desacoplador transmutador, essa medição é feita com precisão e segurança, sem a influência do taxista. Isso é especialmente importante em licitações públicas para a escolha de taxistas nas cidades com mais de 50 mil habitantes, que exigem o cumprimento da lei federal e do Inmetro. Alexandre sabia que muitos passageiros não conheciam a importância do desacoplador transmutador, mas ele se sentia orgulhoso de poder oferecer um serviço justo e confiável. E ao final do dia ele sabia que havia cumprido sua função como taxistas, graças ao desacoplador transmutador que garantia a precisão do taxímetro. Além de garantir a precisão do taxímetro, o desacoplador também é uma ferramenta importante para garantir a segurança e transparência nas corridas de táxi. Isso porque ele é instalado após o taxista baixar o aplicativo SP Táxi e se cadastrar com toda a documentação exigida pelo município e pela SP Trans, Departamento de Transporte Público Municipal. Ao utilizar esse equipamento, o aplicativo, o passageiro tem acesso às informações importantes, como a identificação do taxista, o número do táxi e a tarifa calculada pelo taxímetro. Tudo isso é possível graças ao desacoplador, que garante a precisão da medição dos dados e a transparência do cálculo das tarifas. Com isso, o desacoplador se torna uma ferramenta essencial para oferecer um serviço de táxi justo e confiável para os passageiros. E graças à sua exigência por lei desde 2002, os taxistas de cidades com mais de 50 mil habitantes podem garantir a precisão do taxímetro e a transparência nas corridas, oferecendo um serviço de qualidade para a população. E a tradição do nobre serviço de táxi pelo nobre profissional taxista. Era mais um dia de
Pois é, pessoal. Então, por que será que incomoda tanto, né? Por que será que ele incomoda tanto? Se ele já é uma garantia, inclusive comprobatória, de quando o taxista é um cara que tá ali trabalhando, empurrando alavanca, como o Erasto falou, empurrando o volante, e quando de repente é só um oportunista tentando se travestir de taxista, aplicando golpes, ou simplesmente para andar na cidade com um veículo isento de IPI, ICMS, IPVA e rodízio. Será, pessoal? Será que não tem método? Será que não tem interesses? Interesses os quais muitas vezes eu encontro uma certa dificuldade até de entender, pessoal. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade em entender isso aqui, ó. Tá? Entender isso aqui. E vou colocar agora para que vocês realmente tenham a percepção, e inclusive dando o direito de resposta ao fabricante, né? De taxímetro UEL. Perfeito? Pensou em taxímetro vai de FIP, mas pode de UEL. Inclusive, esse taxímetro dele eu gosto, eu acho bem bacana, bem legal. Que é esse pequenininho aqui. Tá vendo? Eu sou contra o taxímetro. Pelo contrário, o UEL. É legal, esse pequenininho deles aqui é muito bom. Deixa eu colocar ele aqui de lado para que vocês consigam ver. Ele é bem legal, esse taxímetro. Ele é bem legal mesmo. Eu gosto desse taxímetro. Tá? Eu acho legal. Acho bem legal. Vamos ao texto do fabricante taxímetro UEL. Às 19 horas, né? Tá aqui, ó. 19 horas. Foi feito no dia 29 de agosto, às 16h30 da tarde. Estão conseguindo visualizar aí, né? Maravilha. Ótimo. Então vamos lá, vamos ao texto. Sem mais delongas. A verdade sobre os integradores e desacopladores de taxímetro. A verdade vos libertará. A UEL, União Eletrônica, em compromisso com o taxista, com vasta experiência na fabricação e manutenção de taxímetros. A diretoria da UEL está envolvida no projeto de fabricação de dispositivos desde 1985, quando ocorreu a transição dos taxímetros mecânicos para os eletrônicos. Desde aquela época, sempre estivemos ao lado do taxista, apoiando a categoria em evolução. Inclusive, eu tenho um taxímetro muito bom da FIP, o Evolution. Somos movidos, que é o que eu tenho. É o que aparece geralmente aí. Somos movidos pela inovação e pela tecnologia. Não somos contra aplicativos de táxi, integradores ou qualquer outro dispositivo que tenha a agregar valor no táxi, no serviço do táxi. Então, eles não são contra aplicativos de táxi, integradores ou qualquer outro dispositivo que venha a agregar valor no serviço de táxi. Somos contra, sim, inovações que, disfarçadas de solução tecnológica de vanguarda, acabam prejudicando os clientes. Em que prejudica o cliente? Reforçando o nosso compromisso, a UEL Taxímetro sempre defenderá os interesses da categoria. Ele está falando do cliente ou quem compra o taxímetro, não o cliente, o usuário. Vamos deixar os pingos nos is para que não haja dúvida de nenhuma parte. Jamais apoiaremos qualquer ação que prejudique os taxistas. Não vendemos nosso produto para prefeituras ou aplicativos de transporte, mesmo porque os aplicativos de transporte dizem taxímetro virtual. Parece que tem algumas pessoas que estão interessadas nesse tipo de dispositivo. Eles não são nossos clientes. Nosso trabalho e sempre será voltado exclusivamente à categoria. Após assistir esse vídeo, é possível que você se depare com outros conteúdos, inclusive com um tom de deboche ou falsas acusações contra o UEL. Eu não sei quem fez falsa acusação contra o UEL. Eu não fiz. Confiança tem nome, UEL. Bom, introdução. Muito tem se falado, pois porque todos os taxímetros eles são normatizados e fiscalizados pelo Inmetro. Então, concordo, ele tem toda a razão. Muito tem se falado sobre integradores, por vezes erroneamente chamados de desacopladores em veículos táxi. Vídeos, principalmente do YouTube, são uma verdadeira fonte de desinformação sobre o assunto, disseminando absurdos técnicos totalmente sem fundamento. Pois é, eu estou sempre me baseando em cima de laudos técnicos e das informações do Inmetro. Então,
Não está falando de mim. Supostamente a empresa apresenta um rascunho do edital sem fundamento. Determinada empresa vem apresentando uma solução para controle da frota de táxis dos municípios por meio de um aplicativo. A minha pergunta é, a empresa que você está falando é a mesma empresa lá de Vitória ou não? Porque se não fosse, já está começando errado por aí. Vitória é uma outra empresa, é um outro grupo. Não tem nada a ver com a empresa daqui de São Paulo. Supostamente a empresa apresenta um rascunho digital contendo as características do seu projeto. Tá. O texto vira licitação e, obviamente, vence quem redigiu o edital, pois as características são do seu produto e o prazo de entrega é reduzido, né? Pois o conteúdo está pronto. Tá. Uma acusação séria, hein? O mérito de quem desenvolveu a solução. Ok, mérito de quem desenvolveu a solução. Bom, então você está dizendo que existe um conluio entre a determinada prefeitura que abre uma licitação e a empresa a que desenvolveu o integrador, é isso? Ok, mérito de quem desenvolveu a solução. Então você concorda. Eu realmente tenho dificuldade nessa dialética retórica, que é uma estratégia, inclusive de debate, a qual a gente conhece bem. Essa forma de pensar criou uma série de injustiças para o taxista, pois além de compartilhar dados referentes a viagens, o integrador também compartilha dados sobre o período de descanso dos taxistas, como funções que monitoram o funcionamento do taxímetro 24 horas por dia, resultando em total perda de privacidade do taxista. Olha, Miguel, o celular, aquele que tem os aplicativos, os quais quando você assina um termo de adesão, ou se aceita esses termos para poder se logar à plataforma. Porque se não se aceitar esse termo, se não se logar à plataforma, ele não sabe se você está dentro da sua casa, se você saiu com o seu veículo do QTH Conforto, que é o mesmo local onde é a sua residência, a quantos quilômetros por hora você está na rua de que você saiu da sua casa, se você pegou a direita ou a esquerda, se você freou, se você acelerou, a qual altitude e profundidade, dependendo do local, esse veículo está. Porque tem locais no planeta, senhores, que inclusive ele fica abaixo do nível do mar, não sei se vocês sabem. Ele inclusive dá essa profundidade. O GPS, ele é um sistema que triangula informações através de geolocalização por satélites globais, satélites da Navistar ou da BID, da chinesa, a qual 35 satélites ou conjunto de 30 satélites, 35 Navistar, 37 da BID, chinesa, rastreiam, monitoram, triangulando essas informações através do seu ponto de geolocalização, latitude e longitude. Então, qualquer aplicativo, qualquer um, sabe onde você está. A hora que você saiu, a hora que você parou, a hora que você entrou no restaurante, o nome do restaurante, ela te dá inclusive o cardápio do restaurante, a avaliação desse restaurante, a avaliação desse taxista, a avaliação desse passageiro. Cara, te dá tudo. Mas vamos deixar aqui. Dessa forma de pensar, criou uma série de injustiças, porém a abordagem do aplicativo é direcionada às prefeituras e passageiros, colocando os taxistas em segundo plano. Essa forma de pensar criou uma série de injustiças para o táxi, pois além de compartilhar dados referentes às viagens, o integrador também compartilha dados sobre o período de descanso dos táxis como funções que monitoram o funcionamento, taxímetro 24 horas por dia, resultando na perda total de privacidade do taxista. Eu já refuto, inclusive, com esse argumento que eu acabei de colocar. O estado foi desastroso de São Paulo. O prefeito, que havia decretado uso obrigatório do sistema, vendo sua popularidade diminuir entre os taxistas, alterou para uso facultativo. Principalmente porque esse Grupex, encabeçado por uma pessoa que disseminou toda essa desinformação e sabotou o SP-Taxi, se aproveitando do momento de campanha em que o seu antagônico era o vereador Adilson Amadeu e que, por infelicidade, também não conhecia especificamente, tão tecnicamente, o equipamento. E numa reportagem para a Rede Globo ele falou: temos muitas pessoas que não trabalham no táxi, tem alvará, e a prefeitura vai ficar sabendo sim quem trabalha e quem não trabalha. Distorceram nessa narrativa. A narrativa é verdade, recheada de mentiras, das quais direcionam ao seu própria retórica, ao seu próprio interesse, à sua própria dialética. Então, vamos lá. Quando interessa,
é positivo. Quando não interessa, é maléfico. Se for 680, é positivo. Se for do desacoplador, integrador, transmutador, é maléfico. Entenderam, pessoal? O resultado foi desastroso. Isso é pra porra de eleição, irmão. O prefeito iria entrar numa dividida, uma bola dividida dessa com a categoria? É óbvio que não. Mas em breve teremos novidades, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Bom, gente, ó, eu vou até colocar o texto aqui. Ele tá bem escrito, tá muito bem redigido. E eu tenho como refutá-lo em vários aspectos. Tá muito bom, o texto tá muito bom, elucidativo. E eu concordo com a maior parte do que tá colocado aqui. Mesmo porque ele tá simplesmente mostrando o que faz um taxímetro. E apresenta um taxímetro. Só isso. Nada mais, nada menos. Agora, essa narrativa de que vai prejudicar o taxista porque vai estar vigiando, monitorando, rastreando, é bobagem. Ó, mas está aqui, vou inclusive colocar, ó, inclusive, olha, veja bem, ó, aqui, ó. Mostra, nesse documento aqui, ó, considerando o teor do controle e função essa municipalidade, prestação especializada, bom, tá simplesmente mostrando o protocolo do guia do que é a integração, o integrador, suprimindo algumas informações, nome de matrícula, enfim, a sigilo próprio, mas não tem nada que sejam em verdade. Pelo contrário, ele simplesmente está mostrando o que é um desacoplador e as funções do desacoplador, ou melhor, do taxímetro. Desligado, chamado desligado, livre, chamado desligado. Simplesmente é a função do próprio taxímetro. Meu Deus do céu, está mostrando a verdade, o que é, como se de repente fosse algo... Solicitação de assinatura de Inteligência Imobiliária Urbana Limitada, prezado Carlos Langber. Bom dia. Segue ofício que encaminha o guia com protocolo para a integração do taxímetro com o dispositivo móvel celular do motorista através do desacoplador digital USB para a plataforma da Prefeitura de Municipalidade. Solicito acusação de recebimento. Pô, tá mandando um e-mail como se fosse uma prova de algo que de repente fosse algo... Exatamente o que é a função. Meu Deus do céu. Você sabe aonde a gente arrebenta com toda essa narrativa? Ó, é a página da própria UEL. Da própria UEL. Aqui, ó. É a página do Facebook da própria UEL. Aqui, ó. 29 de agosto de 2020. Qual que é o outro vídeo que a UEL colocou aqui? O outro. Aqui, ó. Há 5 dias atrás, no dia 24 de agosto de 2025, às 19h09. Exatamente o vídeo que eu acabei de tocar para os senhores. O próprio vídeo do Erasto mostra, já é a justificativa para isso que tá... Ou não é? Vamos lá. Vamos ver o pedaço do vídeo? Ver se é ou não é? Olha lá. Brasil afora. Então, gente, não está falando de você que é taxista e que trabalha todo dia. Ah, porque eu vou para a chácara, eu vou para a praia, eu vou ficar 10 dias, eu vou ficar 20, eu vou ficar 30. Todo ser humano tem direito a férias, a folga, você é autônomo. E esse injustificadamente não cabe para você. Você tem direito a folgar, a viajar, a ter um entretenimento com a sua família. Que ele ficou fora de foco você aqui. tem o direito. Então isso é justificável. Você tem... Vou voltar esse pedacinho. E esse injustificadamente não cabe para você. Você tem direito a folgar, a viajar, a ter um entretenimento com a sua família. Você tem o direito, então isso é justificável. Você tem aí como comprovar que você é taxista. Você tem máquina de cartão, você tem o Pix, você tem clientes, você tem os colegas de trabalho. Então isso não cabe a nós. O poder público não pode, porque você saiu o final de semana, de forma alguma te punir por conta disso. Nenhum promotor, nenhum juiz vai Mas não é exatamente o que o desacoplador mostra. Gente, e olha, gente, tá na mesma página. Tá na página da UEL. Porra, eu realmente não tô entendendo. Então, você tá certo. Porra, é óbvio que eu tô certo. É óbvio que eu tô certo. Eu tô mostrando com fatos a narrativa sendo construída aqui, ó. A bel prazer da dialética de cada um. Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Essa é muito importante. Eu acho que você vai entender agora aonde chega essa dialética. Então, se tem alguém nessa luta pensando em alguma coisa
politicamente usando a luta, dançou. Essa luta não é política, essa luta é a luta da categoria. Eu tô aqui como taxista, igual a todos vocês. Eu tô aqui como taxista, apesar de eu viver no mundo político, aqui nessa luta eu tô como taxista. Eu não quero instalar o desacoplador no meu táxi, porque eu tenho, né, vocês sabem, eu tenho alvará, eu tenho táxi, ao contrário de algumas pessoas, somente do nosso amigo o youtuber, que não tem alvará, não tem táxi, e isso não é um demérito para ele, mas aqui é só o seguinte, como é que ele incentiva os outros a fazerem algo que ele mesmo não vai fazer? Ele não vai assinar contrato maldoso com cláusulas abusivas. Ele não vai ter que instalar um dispositivo dentro do carro dele, porque ele não tem o táxi e não tem o alvará. No toba dele nada, mas no dos outros maravilha. Não, tá errado. Então, não só ele, como outros também que apoiam e que também não tem alvará e não tem táxi. E ficam apoiando isso. Então, como todos os quatro já falaram, eu também sou a favor do aplicativo. Alguns aqui são contra, mas seguinte, como é que ele incentiva os outros a fazerem algo que ele mesmo não vai fazer? Ele sou eu, pessoal. Ele não vai assinar contrato maldoso com cláusulas abusivas. Ele não vai ter que instalar um dispositivo dentro do carro dele, porque ele não tem o táxi e não tem o alvará. No toba dele nada, mas no dos outros maravilha. Pois é, Fatiá, lembra de ontem nosso debate? Lembra que eu te falei que eu tinha um vídeo mostrando você com chacota pra cima de mim? Falando que eu não era taxista. Aí, ó, o vídeo. Vamos deixar ele. Ele vai falar por si só o que é a sua associação. Não, tá errado. Então, não só ele, como outros também que apoiam e que também não tem alvará e não tem táxi. E ficam apoiando isso. Então, como todos os quatro já falaram, eu também sou a favor do aplicativo. Alguns aqui são contra, mas eu sou a favor do aplicativo, desde que ele venha da maneira decente. Ele tem que ser um aplicativo parceiro do taxista, um aplicativo que trabalhe em favor do táxi. E um aplicativo funcional, Um aplicativo funcional e um aplicativo que não seja um aplicativo fiscalizador, como eles estão transformando. Eles mudaram a natureza jurídica do aplicativo. Ele já está deixando de ser um aplicativo de transporte para ser um aplicativo fiscalizador e controlador do taxista. Não foi criado para isso está errado, ele não foi criado para isso, não consta em nada disso no edital, no contrato e na licitação. Tá tudo errado e presta atenção nessa maquininha aqui, ó. Essa maquininha, a chave do interesse desse pessoal aí. É por isso que a gente luta. Ponto. É isso. Nos pontos, shows e eventos, o passageiro chega, ou até mesmo aqui, se você sair aqui, quiser um táxi, se não tiver um ponto de táxi, você não pega táxi, você vai acabar pegando. Essa é a nossa reunião lá no Inmetro. Suede, presidente do sindicato lá dos taxistas de BSB, de Brasília, Distrito Federal. É no aplicativo. Eu vejo que nós estamos perdendo espaço. E aí nós apresentamos vários projetos. Quem estava lá? De mobilidade, no qual ela explicou que o Estado Celão. não vai gastar com isso. Então nós tivemos Eu, iniciativas, nós criamos Ceará, e criamos um aplicativo táxi legal. Chiquinho Brazão. E é da Associação Nacional de Taxistas informatizada, porque a ideia é vender para todo táxi do Brasil. Frete grátis. R$399. Pessoal, estou aqui com o Marcelo, do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo. Nós estamos aqui estudando a viabilidade para construir um modelo que vai amparar toda a mobilidade no Distrito Federal. Aguardem. E revolucionar a mobilidade urbana no Distrito Federal. Pois é. Projeto de lei. E para 128. os motoqueiros, nossos motoboys, motoqueiros que estão aí fazendo um trabalho de relevância para a sociedade, quero convidá-los a trabalhar conosco nos pontos. Os pontos de táxi são livres e gratuitos, abertos ao público, principalmente ao taxista e, por que não, também aos motoboys. Uma classe trabalhadora, assim como a de taxista, é muito bem-vinda para trabalhar com a gente, fazer uso dos bancos, dos banheiros, fazer uso ali desse patrimônio público que é os pontos de táxi. Pessoal, estou aqui com... Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida quais são os interesses? Eu vou ler um texto, qual eu fiz, qual refuto toda essa narrativa, tá? Sobre a ambiguidade do desacoplador. Bom, primeiro,
Eu vou refutar a opacidade do equipamento integrador. Refutação. A menção ao integrador no documento a qual eles apresentaram ali em cima não é um ponto de obscuridade, mas sim de padronização. O fator de ser citado como um equipamento a ser devolvido significa que um hardware conhecido ao taxista, tornando um bem de uso profissional, não um uso com total custo oculto. Sua função principal é clara: integrar o aplicativo ao taxímetro físico e não o virtual. Não esse POS da SmartPoint aí do Mercado Pago, que vai custar 400 conto para cada taxista. Sua função principal é clara: integrar o aplicativo ao taxímetro físico, garantindo que a plataforma digital seja apenas uma interface de acesso e não substituto ao medidor oficial. Isso é uma salvaguarda tecnológica para o taxista, assegurando que a corrida será medida pelo instrumento legal aferido e conhecido por ele, não por um opaco da plataforma. 2. Sobre a ambiguidade no pagamento e intermediação. Qual que é a refutação? Não há ambiguidade, há diferenciação de modalidades. O texto é extremamente claro ao estabelecer suas situações distintas. O pagamento direto dinheiro, PIX, na maquininha, o valor integral da corrida é definido e sempre será definido por taxímetro. É pago diretamente ao taxista. Não há desconto de intermediação. A plataforma funciona apenas como um canal de captação de passageiros. O pagamento via plataforma Gateway, a carteira digital, o Use e Pague, no caso, a plataforma oferece um serviço adicional de processamento financeiro, conveniência para o passageiro e, por isso, justifica-se uma taxa de intermediação previamente acordada em contrato. É exatamente isso que acontece com qualquer aplicativo. Ou está errado? Quanto que você paga para Uber? Quanto você paga para 99? Você acha que uma empresa que está investindo, inclusive em propaganda, em marketing, para o aplicativo, vai trabalhar de graça? Fala sério. O taxista sempre recebe o valor do taxímetro. A intermediação só incide se ele optar pelo uso do serviço do processo de pagamento da plataforma. Isso oferece liberdade de escolha e infinitamente mais vantajoso do que modelos que impõem uma taxa sobre as corridas, independente da forma de pagamento. Sobre o risco do pagamento antecipado e o taxímetro. O sistema de agendamento com um pagamento pré-pago via web ou totem é uma facilidade para o cliente final que gera mais negócio para o taxista. O documento reforça o ponto 7.3, que a operação é controlada pelo taxímetro físico. Isso significa que o valor pré-pago é uma estimativa ou uma reserva. Ao final da corrida, o valor definido e legal é aquele registrado no taxímetro. Então só vai ser o registrado no taxímetro. O sistema deve ser ajustado para quitar a diferença para mais ou para menos, com base nesse valor real que deu no taxímetro. Longe de ameaçar o taxímetro, a plataforma reafirma com a autoridade máxima de medição da corrida, inclusive amparado e monitorado pelo próprio Inmetro. Resguardado pelo próprio Inmetro, não monitorado. Sobre a fiscalização punitiva e a coleta de dados. A plataforma ser submetida e fiscalizada pelo poder público é uma garantia de isenção, não um risco. Isso impede que a empresa operadora atue de forma arbitrária. A geolocalização e a central de controle operacional têm como função principal a segurança do passageiro taxista, permitindo o rastreamento em casos de incidentes e da solução rápida de contestações por parte do usuário. É uma camada de proteção. Qualquer uso dos dados para fins fiscalizatórios punitivos teria que ser redigido por lei municipal específica, com amplo debate, e não por uma decisão unilateral de uma plataforma física. E o mais importante é porque o integrador é uma proteção e uma resposta a esse projeto de lei 680. O texto original do PL 680, artigo 6º, inciso 5º, é um fator prejudicial, pois tura direitos de autonomia e comprovação de que o taxista realmente trabalha, deixando a interpretação do agente público sem ter provas materiais do seu real labor, sem integrá-lo à estrutura regulada e física de um taxímetro físico.
o taxímetro do seu desacoplador interno, obrigatório em todos os equipamentos fabricados no Brasil desde 2002, exigência do próprio Inmetro. Impedir o taxímetro com o integrador é a negação prática do modelo que é prejudicial a, inclusive, a regularização e a regulamentação do próprio táxi. É um passo para a desregulamentação da atividade do taxista. É um tiro no pé. Pois é. Então, senhores, eu acho que fica bem claro aqui que a retórica é vazia. O nosso interesse, contudo, é mostrar para o taxista que não existe nada de maléfico por parte do integrador, tá? O desacoplador, como muitos aí o chamam, e sim, é uma ferramenta de tecnologia que blinda o taxista, protege o usuário e simplesmente transforma uma tarifa que é do poder público, regida pelo poder público, monitorar exatamente se foi feita a transação de maneira correta ou não. Agora, tudo isso que fala que é descanso do taxista, vai regular se ele, ao horário que saiu de casa, pô, isso, meu amigo, todo aplicativo faz. Todo aplicativo. Uber 99, InDrive, os aplicativos de plataforma fazem. Então, atribuir algo que os outros fazem, aquilo que exatamente é a função do aplicativo e não do transformador. Como o próprio texto do Carlos Alberto Lengruber, ali no Facebook, inclusive vou deixar aqui embaixo, leia o texto na íntegra. Eu concordo com o que ele está falando. Só que ele, por si só, já cai nas contradições, inclusive com o vídeo que está embaixo desse link na página do Facebook, a qual eu mostrei o Erasto e sendo refutado pelo próprio Marcelão, e um vídeo mostrando o Fatioli caindo em contradição na própria narrativa e a parceria, procurando integrar no todo o modal do país, Campinas, lá em Brasília, em todo lugar, esse POS, Point of Sale, né? Esse Smart Point do Mercado Pago, que todo taxista teria que ter. Afinal, ele não controlaria a sua geolocalização, o quanto que entrou de pagamento, o quanto que saiu de pagamento, quanto que você recebeu. Ele não ia integrar? Independente de ser pelo taxímetro físico ou virtual, ele também não teria acesso a essas informações? Todo aplicativo não tem acesso a essas informações. Não é chacota. Não é escárnio. Não. É apresentar dados. Afinal, a verdade sempre os libertará. Dito isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Eu não abri para os comentários agora, porque eu queria passar. Senão eu vou estar lendo os comentários, vai ficar confuso demais para mim. Pensou em taxímetro? Vá de FIP, tá? E pessoal, compartilha para chegar ao maior número de pessoas. A gente precisa elucidar e realmente mostrar as mentiras sendo refutadas e as verdades se sobressaindo sobre essas desverdades, essas mentiras e narrativas de falsas pessoas que se apresentam como salvadores da pátria. Sassás Mutema. Tá bom? Abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!